Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos esperar a nossa convidada aqui, a Bruna, para vir assistir, participar da nossa live, que vai ser o assunto sobre ausência paterna. Boa noite, Gabriela. Vamos esperar a Bruna aí. Todos me escutando bem aí, pessoal? A Bruna já entrou aqui, vamos começar a nossa live. Venha, Bruna, vamos conversar e pegar um cafezinho, um chazinho. Bem-vindos aí, pessoal que está chegando. Vamos lá, Bruninha. Obrigada por ter me dado o ok aí, pessoal. Cadê nossa querida psicóloga Bruna, direto do Rio de Janeiro? Oiê! Quem está chegando aí? Oi, Bruna. Tudo bom? Ô, Calô! Tudo bem com você? Tudo bem, bom te ver. Acho que um Muito momento bom. bem bom para a gente refletir, assim, né? Final de Com certeza. tarde. Já falei lá para os seguidores lá, peguem um cafezinho, peguem um chá e vamos conversar então sobre Vamos lá. o tema de hoje da nossa live. Então, E quem aqui, né, também conhecer alguém que precisa estar nessa live, se você sentir, só mandar, né? Que com certeza vai ser bem transformadora. com certeza. Então, eu gostaria então de agradecer, né, o aceite do convite para a psicóloga Bruna Teuterotti. E faz algum tempo que eu gostaria de convidar a Bruna para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que é falar sobre essa ausência paterna, e a gente pode também trabalhar sobre a ausência materna também. Né? Às vezes a gente não tem os dois também, então é importante a gente ter esses momentos de reflexões, e o livro da Bruna, desde que eu conheci o trabalho da Bruna e eu percebi o quanto ela usa da sensibilidade, do profissionalismo, para tratar de vários assuntos sobre questões emocionais tão sensíveis, né, e tão transformadoras, assim, as palavras dela nesse sentido de mexer muito com as nossas emoções e poder ressignificar que é tão importante esse trabalho, né, na psicologia. E o livro de Pai Ausente, ele reflete tudo isso, né, de descrever algo tão sensível e às vezes tão doloroso, que é lidar com essa ausência paterna, e que muitas vezes a gente acaba botando embaixo do tapete, escondendo, né? Então eu queria agradecer muito, né, esse convite, e são poucas experiências na nossa vida, são tão profundas quanto os sentimentos que a gente tem a respeito dos nossos pais, né, Bruna? E poucas experiências deixam tantas sequelas na nossa vida, né? E a gente vai reproduzindo isso, muitas vezes inconscientemente, sem nem perceber nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa forma de viver, né, Rô? Com certeza. E esse conteúdo do livro, ele fala sobre várias razões que levam a um pai agir de modo ausente, né? Considerando as limitações pessoais desse pai, que é um ser humano, né, que tem as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, e se aprofunda também nos efeitos, né, a longo prazo dessa ausência e distância emocional dessa figura paterna também na infância, né? Sim, E ele o mostra livro, ele bem trata isso, também, eu né? acho Essa é a muito proposta legal do do livro. livro. Não, eu ia falar Isso. da proposta do livro de trazer também o outro lado, né?
porque o que eu vejo que acontece com somente mulheres, né, que tiveram essa questão da ausência paterna, geralmente você liga essa ausência com algum problema seu. Você questiona o seu valor, mesmo que inconscientemente, se meu pai não quer saber de mim, que eu tenho pouco valor. Só que isso diz muito mais sobre ele, né, sem julgamentos, mas para a vivência dele, as experiências dele, o que ele está reproduzindo de trauma do que simplesmente sobre a filha em questão, né? Uhum, uhum. Isso mesmo. E pensar assim que dentro, né, desse momento de ler o livro, ao mesmo tempo tem espaços de práticas, de exercícios de autoconhecimento e traz estratégias positivas, né, para a gente saber lidar e ressignificar essa dor emocional com o objetivo de preencher esse vazio afetivo. A ideia é mais profunda, né? Já que você não pode, né, voltar ao tempo e fazer essa presença acontecer, então você mesma pode fazer por você, né? Então esse livro é exatamente esse passo a passo de como que você pode fazer por você, né? E ele é fruto de muita cura, né, Rô? Eu sou filha de pai ausente também, então foram muitos anos de pesquisa, busca, eu sou muito envolvida, né, nesse mundo de autoconhecimento, de curas, de ressignificar. Então ele também é uma experiência própria, assim. De tudo que eu precisei fazer, né? E tudo que eu ajudo também meus pacientes que também estão com essa dor, com esse processo, né? Uhum. E essa qualidade, né? Dependendo de como foi a qualidade das nossas relações, nossas primeiras relações lá na infância vai moldar todo o nosso desenvolvimento, as nossas crenças, os nossos pensamentos, o que era a referência para nós, né? E quando esses pais eles não cumprem essa função afetiva completo, como deveria ser feito, isso vai causando faltas, né? E isso prejudica muito as nossas bases mentais e psicológicas, no sentido de da gente ter inseguranças, a gente ter medo, né? Da gente ter problemas com a nossa autoestima, dificuldades para se relacionar, né? Tem até um cachorro querendo participar. Nossa, tem o cachorro do vizinho tá surtando aqui, gente. Abafa o caso. Tá querendo participar. Além disso, o que causa muito, né, essas questões, não só ausência, mas traumas, né, que a gente viveu na infância. E muitas vezes as pessoas acham que um trauma tem que ter sido alguma coisa gigante, alguma coisa avassaladora, né? Muitas vezes um trauma pode ter sido uma coisa considerada pequena, mas a questão não é o que aconteceu, foi o significado que você deu, né? E isso ficar pela sua vida. E o que acontece com essas questões? Você vai gerando feridas emocionais, né? Que geralmente são as feridas da rejeição, do abandono e da traição. E se você não olha para essas feridas, né? Se você não digere da melhor forma, se você não se ressignifica, você leva essas feridas para a vida adulta. Para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para as suas coisas, para a sua vida pessoal. E parece que aquilo vai se repetindo, né? Quem nunca passou por isso, de sentir que a mesma sensação volta, mas em contextos diferentes, com pessoas diferentes, numa situação diferente, mas é a mesma sensação, né? Isso é tudo a ferida daquela criança interior ferida, né? Que ficou, e se você não curou, não olhou para isso, aquilo vai se repetindo e se manifestando na sua vida, né? Bem isso. E tudo se reflete no nosso comportamento, né? E nessa ferida emocional que fica viva ali a ponto de prejudicar todas as nossas áreas da vida, né? E pensar ao contrário, assim, os pais atentos, os pais amorosos, eles ajudam a gente a superar muitos desafios e ajudam também, né, a gente ter mais estabilidade, direção, zelo. E quando a gente não tem isso, a gente já está em desvantagem. Né? Ter esse papel, ele é importante, né? E pensar assim no que tu traz no livro sobre essa experiência inadequada, né? Como filho, é uma tarefa dupla da pessoa, se a pessoa tem um filho, né? É ao mesmo tempo a pessoa se curar, buscar se curar dessa dor, e também no sentido de passar para o seu filho algo diferente de como foi ser filho, né? De um pai ausente. Então é um desafio, mas que vale, né? O trabalho interior. E como trabalhar isso é através do autoconhecimento, que vai aprofundando isso no livro, com as práticas, com os exercícios. E não adianta, é um movimento que a gente tem que fazer para se transformar. Né? Às vezes a gente não pode ficar só na zona do conforto. Não tem outro jeito. Tipo assim, se você já passou por isso e tal,
Eu sei que é difícil reconhecer que você passou, que você tem feridas, mas é só você reconhecendo que você consegue olhar para isso, que você consegue ressignificar, que você consegue mudar a sua realidade, assim. Acredito que não tem outro jeito de você mudar o externo a não ser mudando o interno. Então, é desconfortável, sim. Vai doer mexer em certas coisas, mas também vai doer, mas é como se tirasse uma coisa de você, é como se você estivesse andando para sua vida fluir, para você conquistar suas coisas, mas você está andando com uma mochila nas costas. E o que é essa mochila nas costas, né? É tudo que a ausência paterna pode ter deixado na sua vida de sequela. É a sensação de abandono, sensação de inadequação, né? É a dificuldade de ir para o mundo, que é outra sequela que acontece bastante. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da traição. Então você vai andando para sua vida, mas com aquela mochila nas suas costas. E quando você resolve olhar para dentro e se curar, é como se você fosse esvaziando essa mochila. E conforme você esvazia essa mochila, não é que vai ser mole, mole, fácil, fácil, mas cada coisa que você olha, que você ressignifica, é um pezinho que você tira. Imagina, você está andando com uma mochila nas costas, você tirou um peso, fica mais fácil de andar. E cada vez que você vai tirando, o seu caminhar vai se tornando mais fácil, né? Mais fluido. Exatamente. E esse processo de reconhecer, né, essa história nossa é um processo, assim, como tu falou, ele é doloroso, mas a gente tem que aprender, né, saber o que de lição, né, aprender o que essa família tá nos trazendo para aprender. Né? A nossa missão no mundo é a gente estar nesse processo de aprendizado, de movimento, estar abertos, né, com a mente aberta, o coração aberto, para o quê? Para a gente tentar resolver as coisas que estão nos acontecendo. Às vezes é doloroso, é difícil, mas a gente, mesmo que passe por coisas desagradáveis, dolorosas, tudo vai ter um aprendizado. Né? E pensar assim, o daqui para frente, o que aconteceu no passado, a gente não pode mudar. A gente não pode controlar ou transformar as pessoas. O que a gente pode transformar? Como que a gente pode mudar? São as nossas próprias atitudes, nossas reflexões. Então, isso ajuda muito nesse processo de libertação, né, dessas crenças, dessas dores, dessa ferida que está ali aberta, que está atrapalhando as nossas relações, as nossas decisões, né, os nossos projetos. Então, tudo isso é movimento dentro da gente que deve ser feito. É o invisível, né? E muitas vezes a gente não fala disso porque está invisível. Uma coisa é você ver um obstáculo na tua frente. Só que aquilo, né? O que acontece na superfície, os seus comportamentos, o que acontece na sua vida, suas dificuldades, isso aí é a pontinha do iceberg, né? Por trás disso tem muita coisa, muito padrão inconsciente. Se você não olha para isso que está invisível, realmente as coisas não fluem, né? E uma coisa que eu falo bastante também, tanto para paciente quanto no livro, é que ninguém nasceu numa família por acaso, né? Então, por mais que a sua vida tenha sido complicada, eu entendo a sua dor e eu acho que são exatamente essas pessoas, né, que vieram talvez de lares funcionários, de contextos familiares bem difíceis, que precisam realmente ter essa coragem de olhar para dentro, né? De entender que você tem a si mesmo e que você pode se cuidar, você pode se olhar. E quando você tem coragem de olhar para dentro, realmente é um ato de muita coragem, né? Que você resiste, você olha e aí sim a sua vida começa a se modificar, de certa forma. E eu falo isso por experiência própria, tá? Porque, nossa, eu já passo por um processo de cura já e eu sinto que cada coisa que eu olho, cada coisa que eu ressignifico, realmente a vida flui. Mas é claro que é um processo, né? A vida é um processo. A gente está em constante transformação, constante modificação. Uhum. E uma frase que tu coloca no livro, assim, que ficou marcante, que eu sempre falo para os meus pacientes também. Né, da importância da gente transformar as nossas dores em missão, né, da gente trabalhar o nosso interior e muitas vezes, né, saber curar e poder usar essa capacidade de movimento, de transformação, é um objetivo maior, um propósito maior. E esse que tu fez nesse livro, né? Pensar assim, a ressignificação do passado, né? E isso ajuda a gente potencializar mais ainda o nosso desenvolvimento pessoal, né? E fazer essa leitura da nossa história com outros olhos, né? É o ressignificar que precisa ser feito, que precisa ser trabalhado. Usar a nossa capacidade de resiliência, de, né, superar a adversidade que aconteceu e aceitar o passado com uma compaixão, um perdão, né? E buscar isso assim como uma libertação mesmo, bem como tu falou. Esse peso que a gente carrega, que a gente larga essa mochila no caminho e prossiga mais leve.
a prosperar, né, para atingir os nossos objetivos. Lá no primeiro capítulo ali que tu fala, né, sobre a verdade que nunca te contaram sobre o seu pai. A gente nem pensa muito na história antes, né, da gente nascer, quando acontece alguma coisa, né? Muitas vezes as agressões, alguma negligência afetiva na infância não curada, ela pode ser passada de geração em geração. Cada geração é diferente, né? E se E o a pai da tendência é gente essa, né? Porque se você não toma consciência, e outra coisa que vai se acontece muito é que a repetindo. gente repete os comportamentos dos nossos pais, ou por repetição ou por repulsa. Então, se você tem repulsa de alguma atitude, pode ser que ou você repita, por tanto julgar, né? Porque quando você julga, você acaba potencializando aquilo, ou que você seja o extremo oposto, que também não seja saudável para você. Ou então você repita isso, né? Então, por isso que é importante essa consciência para certos padrões não passarem de geração em geração, né? Eu acredito que a nossa geração agora é uma geração de uma galera muito desperta, né? De um pessoal que já está olhando mais para dentro, que já está com outra coisa, até por conta da internet. A internet traz muita informação, né? Na época dos nossos pais, eles tinham um problema, muitas vezes tinham vergonha, né, de comentar com esse problema com algum amigo próximo. Não tinha informação na internet, antigamente tinha um preconceito, né, com quem fazia terapia, falava que era coisa de maluco. Então imagina, né, como que não era tantos problemas. Então acredito que se a pessoa tem isso, né, que sente que tem um padrão de geração em geração, ela tem o poder de transformar. E quando ela transforma, ela não faz um bem só para ela, né? Mas ela também traz a cura, a transformação para as próximas gerações que estão vindo. E para todo o seu ambiente, né? O relacionamento pessoal com seu companheiro, com a família, no trabalho, vai refletir em vários outros, né, lugares essa cura interior, né? E é importante a gente, né, tá focada, né, focar a nossa atenção para essa transformação, né? E pensar assim que essa geração antes da gente, né, a geração dos nossos pais, tinham muitas separações, né, e muitas vezes não tinha maturidade para saber lidar, né, com a relação com o filho, com a ex-esposa, e muitos pais acabaram sendo, como assim dizer assim, se separaram também dos filhos, não só das esposas, Sim. né? E não tinha essa boa noite, maturidade de saber separar, né? Boa noite, Rita, linda! Não tinha essa maturidade e acabaram separando dos filhos, né? Mas essa questão que a gente estava falando, nunca ache que o problema é você, né? Por isso esse capítulo de A Verdade que nunca te contaram sobre o seu pai, que ele também tem problemas, que provavelmente esse pai que foi ausente, ele também passou por questões traumáticas, questões desafiadoras, né? É o que eu falei, por mais que você não tenha conhecimento de alguma questão traumática que ele passou, o que mais conta não é o trauma em si, o que mais conta é como você significou aquela situação, né? Bem isso. E é isso que tu comenta também no livro, que é realmente o que fica na nossa memória afetiva, né? Quais são os danos, né, que causam, né, essa internalização dessa ausência, esse buraco afetivo que a gente, né, experienciou, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar dentro da gente essa falta afetiva, esse processo de criança interior ferida, que tanto fala, nossa criança interior, né? Muita gente não sabe, né? Que é isso? Mas que é isso de criança interior ferida? Mas eu sou adulto, pelo amor de Deus. Criança interior ferida são situações que você vivenciou na infância, que muitas pessoas acham, para ter uma criança interior ferida, né? Como eu falei, tem que ter acontecido alguma coisa gigantesca, catastrófica e tal. Mas alguma situação que você passou pode ter sido, vamos supor, esqueceram de te buscar na escola e você, por algum motivo, se sentiu abandonada. E você vai interiorizando esse abandono, né? Se você não olha, se você não digere, se você não ressignifica, você vai interiorizando isso e você acaba levando esse sentimento para sua vida adulta, né? Aí esse sentimento de abandono pode te atrapalhar em muita coisa na vida profissional. Às vezes você quer lançar um projeto, mas você tem medo de se expor e acabar sendo rejeitado, abandonado. Então, para se proteger, você procrastina. É assim que acontece na vida prática, né? Aí você acaba procrastinando, tipo, eu prefiro não fazer nada do que correr o risco de uma pessoa me rejeitar ou de uma pessoa me abandonar porque eu tô fazendo. Aí você acaba aquela questão da autossabotagem, né? Sabotando seus próprios projetos. Muitas vezes você não entra num relacionamento também, né? Porque você tem medo de sentir essa sensação de novo. Então, muitas vezes, quando vem essa autossabotagem, nada mais é do que a sua criança interior tentando te proteger de sentir aquela sensação traumática de novo. E tudo isso se gera pelo quê, né? Pelas crenças limitantes que a gente vai,
né, absorvendo, que a gente vai construindo, são as crenças que vão se enraizando conforme essas vivências e, às vezes, esse olhar distorcido, né? Por ter essa memória afetiva, né, com faltas, né, significativas. E o que são as crenças limitantes, né? É pensar quais são as verdades do nosso mundo. E esse sentimento de autossabotagem que a gente tem é devido às nossas crenças. E tu traz também no livro o exemplo do This Is Us, que é como a gente vai analisando um pouco, né? Como a gente vai formando... O This mostra bem claro isso, né? Os emaranhados familiares e como que as crenças, os pensamentos e os sentimentos vão se formando dentro das pessoas, né? Quem aí já assistiu e assim, as crenças, quem aí já assistiu This Is Us, levanta a mão. E essa questão das crenças, nossas crenças acabam criando a nossa realidade, né? Porque o nosso cérebro é treinado para mostrar que você está certa. Então, vamos supor, uma menina que cresceu com a ausência paterna. Ela pode ter a crença para ela, né? Pelo que ela vivenciou, pelo que ela ouviu dos seus familiares, pelas situações que ela passou, ela pode ter criado a crença de que os homens sempre abandonam, que os homens não prestam. Então, como é que vai ser a vida adulta dela? Ela vai tentar o tempo todo, inconsciente, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou completamente consciente. Honrar essa crença dela. Então, ela vai acabar atraindo homens que não prestam, situações embaraçosas. Ou até se ela encontra um cara legal, talvez ela pegue aquela situação para poder... Alguma situação fala, olha, tá vendo? Eu tava certo, eu não dou sorte, eles sempre abandonam. Então, tem esse padrão, né? Por isso que é muito importante olhar para suas crenças, porque as suas crenças têm tudo a ver com a sua realidade. Se você não gosta da realidade que você está vivendo hoje, pode ter certeza que tem crenças por trás disso que precisam ser olhadas, precisam ser ressignificadas, para aí sim você transformar a sua realidade, né? E a questão de filhas de pai ausente é bem por aí. Se você passou por essa situação, né, de ausência paterna e hoje você não está gostando da sua realidade, com certeza é legal investigar e olhar o que tem aí, né, que precisa ser ressignificado, que precisa ser visto para os seus caminhos fluírem e a sua realidade se transformar. A gente não dá muito valor para o nosso poder interno, né? Mas é tudo que está dentro que dita o seu mundo que está fora. E como é que a gente vai alimentando essas crenças, né? Por etapas, por um ciclo, né? Que é o quê? Quando tu ouve algo e internaliza isso, tu vai vivenciar. Por exemplo, quando a gente é criança, alguém, um cuidador nosso, fala, como tu é burro, tu nunca faz nada direito. E isso vai ser internalizado e vai ser concretizado, no sentido de tu materializar aquilo no teu próprio comportamento. Quando tiver algum desafio, tu não vai querer tentar, porque tu vai estar, né, travado, tu vai estar com aquele sentimento de medo, de incapacidade. E isso só vai reforçar a crença. Então, é ouvir, acreditar, materializar e reforçar. E o que a psicoterapia, o processo de autoconhecimento, né, essa curiosidade que a gente tem de saber, né, nos curar e trabalhar o nosso interior faz, né? É isso mesmo que a gente vem falando desde o início, transformação. Mas para transformação precisa de ação, desse movimento, né, e da gente refletir sobre essas dores, né? E tu traz, assim, frases como assim, se nem meu pai me amou, quem vai me amar? Né? São os questionamentos das pessoas que sentem essas coisas limitantes, né? Todos os homens são questionamento de pessoas que passaram por isso, né? Todos os homens são iguais, nenhum homem presta, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tudo isso pode ser reforçador para essa crença de desamor, de abandono, de desvalor, né? De merecedor de receber amor também, né? É uma autossabotagem forte aí, né? Mas esses processos são muito inconscientes, então como que a pessoa sabe, né? Se você está ouvindo aí perguntar, mas como que eu sei se eu tenho esses padrões? Como que eu sei que eu tenho essas crenças? Como que eu faço para saber se meu inconsciente está me sabotando? Olha para a superfície, olha para o que você está vivendo. O que você está vivendo vai te dar essa resposta, se tem ou não esses padrões, né? É claro, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada pessoa significou de um jeito. Pode ser que uma pessoa que teve essa questão da ausência paterna tenha crenças completamente diferentes uma das outras, né? Porque cada história é uma história. Cada um significa de uma forma também as suas vivências. Então, olha para a superfície, né? Porque você está vivendo, para situações que podem estar sendo repetidas na sua vida, né? Essas situações repetidas, que parece que é a mesma situação, só muda só de pessoa, de contexto. Quem nunca passou por isso, né? É muito um sinal que tem algo que precisa ser olhado e precisa ser trabalhado. E muitas vezes a gente culpa o externo
por nossas dificuldades, né? Que às vezes está dentro da gente a resposta. A gente colocar a culpa nos outros, por que que o mundo é assim, por que que as coisas acontecem só comigo. Tudo isso gera, né? São pensamentos Por que distorcidos, que eu atraio negativos. pessoas desse jeito, né? E sempre acontece isso comigo. Então, o que que a gente tem que fazer, né? É esse trabalho de ressignificar e essa importância que traz, que é a chavezinha que vai virar na nossa vida no momento que a gente olhar para o nosso interior, né? Da gente não culpar o mundo, né? E também não se sentir culpado pela própria história, né? Dessa ausência paterna. Que às vezes a ausência paterna ela pode ser uma ausência, assim, tem de vários modos, né? E pensar assim, o que que é o ressignificar, né, Bruna? É tu entender que antes do nosso pai ser o nosso pai, é que ele é um ser humano, né? Que ele tem defeitos, vulnerabilidades, desafios. Não significa a gente concordar com a atitude dele, né? A atitude que ele teve desse afastamento, desse distanciamento, e nem a necessidade da gente conviver na obrigação, né, Cada um com sabe ele, os seus limites, né? exatamente. Em caso isso te faça mal, já eu tenho que ser obrigada porque é pai, porque é um padrão social que a gente tem, né? Mas se causa mal-estar, é um pai tóxico também, né? Perceber isso e avaliar, né? Quais são os pontos, né? O que que é bom para mim, o que que é bom, né? O Às vezes o que eu falo afastar bastante no livro, que, tipo assim, não é um livro de tipo, eu vou ler e eu vou ter que voltar a me relacionar com meu pai. É muito mais sobre o que importa muito mais é como que você está em relação a essas sequelas deixadas, como foi essa relação dentro de você, se você está bem resolvido, se você está com crença limitante, se você está ressignificando seus traumas, do que a relação, né? A relação vai ser uma consequência disso tudo. Mas o principal é você olhar para dentro, né? Ver como que você está em relação a isso, como que a pessoa ficou. E isso é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo, né? Lógico, é necessário buscar ajuda profissional em vários casos. Eu já busquei várias vezes. E tem profissionais que realmente, né, sabem como fazer, vão conseguir te conduzir, mas até buscar ajuda profissional é algo que só você pode fazer por você, né? É um gesto de muito autocuidado e por amor à sua vida mesmo, né? Por você querer fazer diferente. E a única forma de fazer diferente é olhando para dentro, é se curando. É se permitindo se curar, né? Permitindo ressignificar. Exatamente, é bem isso, né? Então é importante a gente se tratar com amor, com paciência, acolher a nós mesmos, né? Não se autocobrar também, ver de onde está vindo essa autocobrança ou essa dependência emocional, ou essa dificuldade de fazer vínculos também, como tu falou, é olhar a superfície, como é que é o teu dia a dia, como é que tu é no dia a dia, né? Quais são as tuas carências afetivas ali e quais são as consequências também disso tudo, né? E pensar assim, como, né, existem várias formas de ser um pai ausente que tu coloca no livro, né? A gente está falando do pai ausente afetivamente, o que ele pode ser um pai falecido, um pai ausente mesmo antes do teu nascimento, né? Quando ele não quis te assumir também, por algum divórcio complicado com a nossa mãe, ou quando a mãe da gente dificultou também essa proximidade com o pai, né? Causando aquela alienação parental também. E pensar assim, pode ser que ele seja ausente emocionalmente, mesmo estando presente também fisicamente na nossa vida, né? Então são vários aspectos, assim, de entender quais são as formas de um pai ausente. Sim, existem várias formas. E muitas vezes, né, até quem teve um pai falecido, que no caso é um pai ausente, que não escolheu ser ausente, né, foi uma situação que aconteceu, mas por mais que racionalmente essa mulher entenda que ele faleceu, que não foi uma escolha dele, que não foi um abandono, não foi uma rejeição, o que realmente fica não é a situação em si, né, é o que ela significou. Então, se você significou que você estava sozinha, que faltou presença, então é legal olhar para dentro também, né? Uhum. E olhar para dentro é o quê? É olhar para a criança interior que a gente tem, né? A gente refletir, pensar assim, o que que são essas famílias disfuncionais, né? Quem é a família, quem é a gente nesse meio, né? E pensar assim, quem é essa criança interior que está ali, né? Viva dentro da gente, né? É uma criança que não sentiu se amada como poderia, como gostaria, né? Não se sentiu protegida, né, se sentiu excluída ou desprezada, né? Então a criança ela aprende a amar a si mesma através do que ela recebe dos pais,
né? E há um impacto muito grande na nossa autoestima, quando a gente não recebe esse carinho e a aceitação da forma equilibrada que é na infância. E quais são as consequências da gente não olhar a nossa criança interior ferida, Bruna? As consequências disso são inúmeras, né? As consequências de você não olhar para sua criança interior ferida é que ela vai continuar lá enquanto você não olhar. E muitas vezes você não quer olhar, a pessoa foge de olhar por medo da dor. Mas é aquilo, é olhar para sua criança interior ferida e se curar, vai doer. Mas você não olhar também vai doer. É uma questão de você decidir qual difícil você quer enfrentar, né? Se você olhar, você ressignifica, mas também as coisas fluem, as coisas mudam, você vai tirando o peso das costas, né? E as consequências de não olhar é que você fica com aquelas mesmas sensações inconscientes de traumas, de bloqueios, de sentimentos que foram gerados na infância carregando para sua vida adulta. E como eu disse, né, para saber isso é na superfície. E ter coragem de olhar para o invisível que está afetando a superfície, né? Exatamente, coisas que traz assim, se travar, né? Travar a vida, ter os medos, a gente, né, ter tristezas, às vezes abate uma tristeza, a gente não sabe de onde vem, né? E pensar assim, refletir mesmo, né? E pensar assim, como é que a gente pode curar essa criança interior? É possível, não é? Isso vai ficar para sempre na nossa vida? O que a gente tem que fazer? Uhum. Como que eu faço, né? Qual é o Eu caminho? acho que se você... a primeira coisa a se fazer, né? Se você percebe que você tem essa ferida da rejeição, da abandono, da traição, da humilhação, é você se acolher, é você não ficar com chicote em cima de você, né? Se culpando, se julgando, você ter esses sentimentos e, sim, buscar ajuda profissional é muito importante. Porque realmente é uma pessoa preparada para poder te auxiliar nesse caminho, né? Você vai ser o protagonista, mas você vai ter uma pessoa que vai te auxiliar com esse caminho. E o que a gente faz, né? Tanto em psicoterapia ou a pessoa que tem essa capacidade de se questionar sobre as coisas, né? A gente se perguntar, a gente confrontar esses pensamentos que vêm, né? De se sentir inferior ou com autossabotagem, né? E se perguntar mesmo o quanto você se sente merecedora do melhor na sua vida. Né? Você dá tempo de qualidade para você mesmo? Você se permite ser quem você realmente é ou está sempre querendo agradar os outros? Então, são vários questionamentos e confrontar. Porque muitas vezes, quando você não se sente devidamente valorizado pelas pessoas ao seu redor, né? Nos relacionamentos em geral, então no seu trabalho, isso tem muito o que dizer sobre a sua relação com você mesma, né? Se você não se sente valorizado, amado, respeitado, é bem importante olhar para como que você se relaciona com você, né? O quanto que você tem se amado, o quanto você tem se valorizado, se respeitado, né? Muitas pessoas acham que amor próprio é sobre você ficar no espelho, ai, tô linda, tô linda, tô linda, mas é muito mais profundo, né? Amor próprio está muito atrelado também com os limites que você põe, com o autorrespeito que você coloca na sua vida, sobre a forma que você sabe se posicionar, até sobre a forma que você sabe se poupar de certas situações, né, Rô? E se colocar em primeiro lugar, né? Importante falar sobre a questão da autoestima, porque se a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente acaba, né, diminuindo, né, a gente como pessoa mesmo, né? E não aproveitando, assim, né, a importância, se valorizar, né, se colocar como uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos, metas, que também precisa dar os seus limites, né? Então, tudo isso é um trabalho de ressignificar. Uma frase muito bonita, assim, que eu coloquei, né, no nosso roteiro, assim, é pensar que o ressignificar é se permitir dar ao outro, dar outro significado para aquilo que te magoou. Né? Aquilo te magoou, ok, naquele momento, mas a gente tentar ressignificar através dessas reflexões que a gente está trazendo aqui. A situação não vai mudar, né? Tipo, foi um fato que aconteceu, mas o que pode mudar é o seu olhar para o fato. Aliás, é a única coisa que você tem controle, né? A única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. Então, é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que está no nosso controle, né? Nas nossas transformações internas para melhorar o nosso mundo interno. O nosso mundo externo, no caso, né? Se a gente não faz esse movimento, as coisas vão ficar do mesmo jeito, a gente vai estar insatisfeito. Então, a gente não avança até nas nossas próprias relações. A gente atrai também, né, os relacionamentos com as nossas crenças, com o que a gente acredita, né? Se a gente acredita que as coisas não vão nunca dar certo, a gente vai atrair pessoas
com a mesma mentalidade. Então, se a gente acredita que a gente pode transformar o nosso mundo, pode, né, semear coisas boas nesse mundo, né, dar o nosso melhor, né, por mais difícil que seja estar nesse mundo desafiante que todos os dias nos testa, né, o quanto a gente pode trabalhar dentro da gente as coisas boas que a gente tem, nossas potencialidades, nossas forças, nossas virtudes, né, nós temos as nossas ferramentas, a caixinha está ali. Muitas vezes está fechada, lacrada, mas a gente precisa abrir ela e poder trabalhar a nossa resiliência, ressignificar, o perdão, gratidão, trabalhar a espiritualidade, trabalhar vários aspectos que vão te dar aquele up na vida, né? Vão te dar aquela... vai fortalecer, né? Tu como pessoa. Uma coisa que eu gosto muito da psicologia positiva... Oi? O que você falou? Não, eu ia dizer que o psicólogo ajuda muito nesse processo. Se a gente... Né, às vezes Total, acha, mas sim. será que eu tenho isso mesmo, tudo que elas estão falando, né? Será que isso é possível? É possível, né? A neurociência já vem trabalhando, né? Vários aspectos, assim, que o cérebro da gente vai mudando, né? As próprias memórias mudam, né? Então, o ressignificar, o trabalhar, a gente vai diminuindo todas essas crenças. A ideia é dissolver essas crenças e esse ciclo, né? Para dar espaço para pensamentos mais positivos, mais funcionais, mais adaptativos, né, que a gente está sempre se adaptando nesse mundo, a gente precisa, né, ainda mais esse pós-pandemia, cheio de ansiedade, inseguranças e medos, que a gente veio, assim, com uma coisa que podia ser igual antes da pandemia, mas não foi, gente, né? Todo mundo está sentindo na pele o que é, né, a ansiedade, o estresse, então, né, tirar essa bagagem, né, pesada e também transformar a nossa vida melhor, mais leve. Mas pode falar, Bruna, que eu te interrompi. Não, se alguém tiver eu ia falar sobre... também. Gente, pode ir mandando. Eu vou deixar o link do livro aqui também, para quem quiser. E eu ia falar sobre a questão de sentido de vida, né? Que é essa questão de vazio existencial, essa questão de carência, dependência emocional. Tudo isso você resolve com sentido de vida, né? Com propósito. E como é que você faz para você ter sentido de vida? Olhando para dentro. Olhando para você, vendo o que você gosta, vendo qual é o seu propósito, né? Acho que as pessoas mistificam muito essa questão de propósito de vida, mas que seu propósito de vida nada mais é do que ser você. Ser a sua versão mais autêntica, independente de vida profissional ou não. A sua vida profissional vai ter o seu propósito e isso vai ser uma consequência. Mas não é o seu propósito, é ser você, ser único, né? E muitas vezes, para você ser você, é necessário tirar essa carga que foi colocada na sua vida. O que são essa carga, né? São seus traumas, as suas crenças, os seus medos, os seus bloqueios, tudo isso, né? São todas essas coisas que te impedem de seguir o seu propósito. O seu propósito é ser você. E a questão do pai ausente é muito isso, né? Porque essa questão do pai ausente acaba deixando sequelas. E essas sequelas, né, de crenças, de dores, de medos, acabam gerando essa carga que te impede de seguir o seu propósito de ser você, de ser feliz, né? Porque você só vai ser feliz, se sentir feliz, preenchido. Não aquela felicidade passageira, mas aquela coisa de verdadeira mesmo, sabe? Quando você for você mesmo. Porque por mais que você tenha problemas, você vai estar conectado com a sua verdade, né? E é isso que fica. Com certeza. Faz muito sentido, assim. E pensar assim, saber lidar com as situações, ser mais flexível, né? Usar a nossa inteligência emocional, a nossa maturidade, tudo isso vai transformando e melhorando, né? E o que é, né? Ressignificar tudo isso é honrar a nossa vida, mesmo que tu fala, né? Como a gente pode honrar, gente fala, né? O que é honrar os pais, né? Como é que eu faço para honrar o meu... Eu falo sobre isso no livro. Como eu faço para honrar o meu pai que foi ausente? A melhor forma de você honrar os seus pais é você sendo feliz, é você fazendo algo bom com a sua própria vida, né? E para você ser feliz, fazer algo bom com a sua própria vida, é necessário tirar esses bloqueios invisíveis. E a gente tem essa capacidade de escrever a nossa própria história, né? Temos aqui, ó. Está falando. Que conversa produtiva e enriquecedora. Parabéns. Obrigada, Patrícia! Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que a gente precisa ter esses momentos de reflexão, né? E acreditar que a gente tem a capacidade de virar essa chave. E para se libertar, né? A gente tem que quebrar os nossos ciclos de padrões familiares repetitivos, se permitir ser feliz. E
ser realizada, assim, bem como falando, a gente ser realizada, né? Se realizar na nossa vida, né? E lembrar que a gente é capaz, né, de escrever a nossa própria história, independente de como foi a vida dos nossos pais, né? E como eles nos trataram também, né? E cessar o julgamento, aceitar, acolher e mudar aquilo que a gente pode mudar, que é a própria vida, né? A nossa vida como ser humano e com esse presente tão maravilhoso que a gente tem, que tem que valorizar todos os dias, né? E E aí a ninguém gente pode vai fazer isso falando pela sobre o gente, livro, né? assim, sobre algumas partes. Com certeza, só a gente pode fazer. E que bom que a gente, né, tem, né, essa capacidade. E se a gente não está conseguindo, no momento que a gente está se sentindo triste, com muita dificuldade, a gente não enxerga, né, uma solução. É importante buscar ajuda, né, que é possível, né? Se não deu o plano A, que deu o plano B, que deu o plano C. A gente tem capacidade de mudar e ter essa flexibilidade é importante para as nossas vidas, né? É isso que vai fazer a gente ir mais e além. E pensar assim, o que a gente sente, né? Ter esse propósito de vida, né? O que sente, como é que a gente vai buscar o nosso propósito de vida, Bruna? Eu te perguntar, assim. Então, eu acredito muito que o nosso propósito é ser você mesmo. Então, eu Uhum. acredito que o que está muitas vezes te tirando do seu propósito de ser quem você é em essência, é muitas vezes essa bagagem. Porque essa bagagem traz essas crenças, esses traumas, essa criança interior ferida. O que ela te traz, né, para sua vida prática mesmo? Ela traz autossabotagem, ela traz dependência emocional, ela traz aquela necessidade, muitas vezes, de agradar o outro e se anular. Ela traz medo do abandono, medo da rejeição, e todos esses medos também trazem consequências para sua vida. Essa bagagem traz procrastinação. E tudo que essa bagagem traz de consequência é o peso que te tira do seu propósito, né? Como se fosse uma trava mesmo para você ser quem você é. E quando você é quem você é e você vai vibrar na sua verdade, o seu propósito acontece. Porque você se conecta com pessoas assim, né? Não tem como. Você, muitas vezes, né, até com essa coisa de lei da atração, fica essa coisa de, eu atraio o que eu quero. Não, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E por mais que isso doa, né? Porque a gente atrai cada coisa de vez em quando que é totalmente espelho do nosso lado sombra. A gente atrai cada mala mesmo. Atrai umas pessoas muito desafiadoras que ficam, meu Deus do céu, onde é que eu consegui essa mala? Mas é tudo reflexo do seu lado sombra, né? Então, até muitas vezes as famílias desafiadoras têm um porquê, né? Por que você veio de uma família desafiadora? São questões que você precisa olhar e que você precisa trabalhar e nunca duvide do poder que você tem. Porque independente, mesmo que você tenha vindo numa família desafiadora, você tem o poder de se transformar, você tem o poder de mudar a sua realidade, sabe? E é nessa virada de chave do autoconhecimento, onde é que tu vai chegar para fazer essa mudança, né? E quais são as ferramentas que tu vai usar? Muitas vezes tu tem que usar essa questão do perdão que tu coloca ali. Como a gente pode perdoar, né, a história com o nosso pai e transformar a nossa vida, né? A gente tem que se libertar, destravar, né, e pensar, né, que há gatilhos emocionais que a gente está sempre reagindo com vulnerabilidade, né? Mas a gente tem que, a partir do autoconhecimento, fazer essas transformações internas e ressignificando. Né? É difícil a gente perdoar, é difícil, né? Mas não quer dizer que... Mas uma coisa que é legal também falar, Rô, porque o perdão também acho que é uma coisa muito mistificada, né? As pessoas acham que você vai perdoar, é pra você ser bonzinho, aí você vai abraçar a pessoa que te prejudicou e vai andar de mãozinha dada com ela, mas não é. O perdão é muito mais por você do que pela pessoa. Porque quando você perdoa, você se liberta, né? E perdoar não é voltar a falar, é perdoar simplesmente você não deixar mais que aquele sentimento, que aquele acontecimento atrapalhe a sua vida. É um ato, eu acho que é muito mais um ato de amor próprio do que pelo outro, né? Exatamente. Tem um livro da Adriana Santiago que ela fala sobre o poder terapêutico do perdão. E ela vai fazendo uma faxina mesmo, desmistificando o que é o perdão, né? De ter compaixão pela nossa história, de também, se a gente sente que não é bom, assim, estar próximo, né, dessa figura paterna, de aceitar. Né, a questão de que não dá certo, não tem incompatibilidade ali, não dá certo, tudo bem aceitar, perdoar a história que passou e seguir em frente, seguir olhando, né, porque a vida da gente, a direção é para frente. O que aconteceu, a gente aprende com a nossa história,
né? Agradece pela vida que a gente ganhou, né? E abandonar esse sentimento de frustração, de rejeição, de se sentir culpado, porque isso só vai atrapalhar a nossa vida, né? Como tu falou, só vai aumentar o peso dessa mochila, né, da nossa ferida emocional. Então, A ideia do livro também, quando eu tive, é muito mais um livro para ler a mulher que, né, tem essas sequelas do pai ausente do que simplesmente para ela salvar a relação dela com o pai. É o que eu falo. A relação dela com o pai vai ser uma consequência, porque eu sei que deixam sequelas, e se você não olha para essas sequelas, tem mulheres que passam a vida inteira com essas sequelas do pai ausente, que a vida inteira elas levam isso. Então, eu acredito que o livro eu escrevi transbordando de amor, assim, muito para essas mulheres poderem realmente não ter essas sequelas. Eu acho que o que eu mais quero com esse livro, assim, e é o objetivo meu de vida, é que o maior número possível de mulheres possam viver a sua vida sem essas amarras, sem essas sequelas, que elas possam viver livres. Independente, né, da questão do pai delas, de como foi a relação ou a falta de relação com o pai, elas consigam viver uma vida sem amarras. E que elas consigam ter os seus caminhos, né, abertos, e não viver com essas amarras invisíveis, né? Que muitas vezes, por serem invisíveis, a gente não reconhece. Com certeza. E não só pensar nas mulheres, né? Mas os homens também têm esse entrave. Também. Eu falo das mulheres que o livro ele foi para mulheres, né? Assim, afeta sim, os homens. Muito também, porque essa referência paterna, ela é tão importante quanto a materna na nossa vida. Se a gente tem faltas, se a gente tem falhas, ou se a gente internalizou distorcidamente, né? E isso vai causar consequências nas nossas ações, no nosso presente, né? Nas nossas escolhas, nossas crenças. Então, tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher tem essa questão do paterno, da figura masculina, né? Dessa força, e o homem também dessa referência de quem, né? Ele quer se igualar, né? E às vezes as decepções e frustrações por ser um pai que também tem seus defeitos, como a gente falou antes, né? E perdoar não significa assim conviver, né? Pode ser que a gente tenha vontade também de reatar o laço, conversar e saber, né, o outro lado da história. E cada um sabe, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, E eu né? acredito que a ideia central assim, do livro é muito não deixa que a sua relação com o seu pai estipule o seu valor. Não é porque você teve um pai ausente, não é porque você não teve a presença que você tem menos valor. Aliás, nem a relação com o seu pai, nem nenhuma relação pode ser capaz de estipular o seu valor, assim. É muito importante você ter consciência do seu valor, independente da... Isso é difícil pra caramba, né? Porque a gente vive em sociedade, vive em relações, mas a mensagem do livro é bem isso, assim, que, tipo, seu pai teve as questões dele, ele teve os traumas dele, e isso não diz que você tem menos valor, né? É sobre você reconhecer o seu valor e ser a protagonista da sua vida, independente dessa relação, e conseguir se libertar dessas sequelas inconscientes, né? Que tanto atrapalham e travam a vida. Com certeza. E é o outro fato que tu traz ali para a gente refletir é a importância da nossa fé. Né? Independente das nossas crenças, né, da religião, do que a gente acredita, o fé significa mais assim, fé na vida, né, desse otimismo, da esperança, e independente, né, das crenças religiosas mesmo, né, fé na caminhada, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, é tu acreditar. Quando a gente acredita, né, tem esse olhar para o futuro, isso nos leva para frente. Depois que a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente consegue enxergar isso com mais nitidez, né, com mais consciência que a gente pode ir além. E que o mundo está sempre se transformando. Se agora está uma fase difícil, né, ele vai se transformar e poder fazer pequenos movimentos, que sejam os passos, micropassos, né, micro hábitos, né, reflexões. Não precisa ser uma coisa transformadora, assim, extraordinária, não. São pequenos gestos que a gente vai fazer no dia a dia que a gente vai mudando positivamente a nossa vida, né? Para nós, né? De onde dá para começar, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: faça o melhor que você pode de acordo com as possibilidades que você tem. Se o melhor que você pode agora é ler um livro que vai te ajudar, faça isso, né? Para ajudar a curar essa ferida emocional, né? Eu me emocionei, assim, do início ao fim, com o teu livro, assim, por isso que me tocou tanto. Minha linda, obrigada. Precisa ser passada, a mensagem precisa ser passada, né, e pensando que essa live ela vai ficar salva também, né, para quem quiser assistir de novo. Eu vou deixar o link do livro aqui também, para quem quiser, quem tiver interesse.
E dessa importância, né? A gente já tá chegando no finalzinho da live, assim, né? E pensar, assim, como a gente tem que assumir o protagonismo da nossa vida, né, Bruninha? A Bruna congelou. Vamos ver se ela volta. Sim, o livro até fala, o livro ele é online, né, Bruna? Se ela tá congelada, eu vou falar aqui, o livro dela é É online. online. Voltou, voltou. É online, mas teve uma das meninas que compraram, ela não gosta, eu deixei o link aqui do livro. Uma das meninas que compraram, ela não gosta do online, aí ela até imprimiu. Aí eu achei o máximo, ela encadерnou e tal, então tem opções também para quem não gosta do online, mas ele tá super tranquilo, assim, de ler no online. Eu achei que ele tá uma leitura gostosa, né? E é você o protagonista da sua história. Então, é isso que eu quis mostrar no livro com os exercícios práticos, né? Que você é protagonista, você tá escrevendo a sua história e que, independente da relação que você teve com seu pai, você merece sim ser feliz profissionalmente, você merece ser feliz no amor, você merece estar bem com você mesmo e, principalmente, você merece reconhecer o seu valor, né? Saber o seu valor. Com certeza. E é essa frase que tu deixa no final do livro ali, que ninguém é capaz de parar um ser humano que quer se transformar. Então, essa mensagem eu acho bárbara, assim, porque a gente precisa se transformar dia a dia, né, para o melhor que a gente quer ser para a gente, para quem a gente ama, né, para o nosso propósito, para o nosso trabalho que a gente gosta de fazer, ou que a gente não gosta, mas que a gente tem que enfrentar, né, são as nossas responsabilidades, mas da melhor forma, o que a gente pode entregar de melhor, né, e filtrar, trabalhar a ressignificação e ser o protagonismo, né, não reclamar por que os outros por que a vida é assim, por que sempre acontece comigo, quebrar essas crenças através do autoconhecimento, dessa capacidade que a gente tem de virar as nossas chaves e de fazer sentido pra gente, né? As nossas escolhas. E se curar, muita gente acha que é só sobre você, mas se curar também é um gesto de amor para quem você ama, né? Porque se você não curar o que te feriu, você vai sangrar e quem não te machucou, isso é fato. Então também, quando você decide se curar, você ajuda as pessoas que estão ao seu redor, né? Você faz um bem para elas. Porque quanto melhor você tiver com você, melhor você vai estar para essas pessoas, né? E como é gostoso você ter uma pessoa perto de você que te apoia, que te coloca para cima, né? Como que isso não faz diferença? É você ser a pessoa que você quer ter ao seu lado, né? E é esse trabalho contínuo, né? Dessa transformação, ação, movimento, mudança, né? Eu até trouxe pra gente... É um processo, né? Você não vai se curar de uma hora para outra. É um processo que exige muita coragem, né? Mas é o que eu falei, é um processo difícil, pode ser doloroso, com certeza. Mas é também difícil e doloroso você ficar no mesmo lugar, né? Qual o difícil que você está disposto. Bem isso, né? E eu trouxe uma frase do Mia Couto, assim, pra gente fechar, assim, a live, né? Que ele fala assim, o que vivemos não é o que a vida nos dá, mas nem o que dela colhemos, mas o que semeamos em pleno deserto. E mesmo que a nossa vida seja difícil, tem os desafios, a gente tem as nossas melhores sementes, né? E a gente tem que usar elas diariamente, né? São essas sementes que vão brotar independente do lugar. O importante é essa ação, né? Que a gente tem. A gente semear em pleno deserto. E esse movimento, né? De transformação. Né? E eu gostaria, então, de agradecer, né? Se alguém tiver alguma pergunta, que bom que tu deixou o link do livro ali. Acho que é transformador também ler o livro, ele vai tocar muito, né? Se vocês conhecem alguém também com essas dores, com essas feridas emocionais, né, falem desse livro também, né? Falem dessas reflexões, né, que a gente fez aqui, da importância desse autoconhecimento, né? De entender que a gente precisa, sim, se conhecer, que a gente não pode levar a vida no automático. O piloto automático é muito fácil, às vezes é uma zona de conforto para a gente saber, né, levar a nossa vida, saber resolver as coisas, mas às vezes a gente se sobrecarrega sem saber o porquê, porque a gente não trabalhou as nossas crenças, né, as nossas feridas e a nossa criança interior que está lá dentro, né, precisando de um olhar de carinho, de autocompaixão, de amor, de respeito, né, e assim a gente vai atrair coisas boas na nossa vida também, né. E eu agradeço, sim, a quem está assistindo, quem ficou assistindo e quem participou também. E informar que a nossa live vai ficar salva aqui no Instagram e lá no canal do YouTube meu e da Bruna,
tá? Eu sou a psicóloga Ronise Dias Machado e a Bruna Teuterotti. A gente vai salvar lá. Se vocês tiverem perguntas para nós, quiserem conversar com a gente, várias dúvidas sobre o livro também, que, né, a gente fica com vergonha aqui de falar também, né? Falar direto, então manda lá para a Bruna, que ela vai... Rô, obrigada pelo convite. Nossa, maravilhoso fazer live com você, quero fazer sempre. A gente tem muita coisa em comum, né? Eu te admiro muito. Aí. Com certeza, eu amei de paixão. Gente, quem tiver dúvida, é só mandar direct que eu respondo com o maior amor do mundo. Bruna, muito obrigada. Obrigada. Bruna, direto do Rio de Janeiro, conexão, né, Bruninha? Rio de Janeiro e Porto Alegre. Isso aí. Então tá certo, eu vou deixar salvo lá. E se vocês tiverem dúvidas também depois, quiserem conversar sobre o livro com a Bruna, fiquem à vontade. Assim, ela é maravilhosa, pessoa assim, sensacional. E ela escreveu um outro livro ainda que a gente, né, de repente, a gente vai fazer uma live sobre esse primeiro livro dela. Que é sobre, só para contar pro pessoal, né? Quem quiser a live já fala, que é sobre psicologia positiva em pessoas com deficiência. Já podemos marcar essa live, hein? Pois então, vamos, né? Vamos deixar na agenda aí, né? E muito obrigada a todos que participaram aí. E, né, um abraço e até a próxima, então. Então, um beijão, Rô. Obrigada. Obrigada aí, de coração. Beijinho. Tchau, tchau.